A gente não gosta muito de trazer política para envolver com esporte, mas de vez em quando ela dá as caras como agora. Olha só essa. Um deputado propôs nessa semana convocar para a seleção brasileira só jogadores que atuam em times do Brasil. É um projeto de lei. Eu estou falando do deputado Luiz Carlos Rauli, do partido Podemos. Ele apresentou o projeto de lei para restringir a convocação das seleções brasileiras de futebol a apenas jogadores e comissão técnica que atuem no Brasil. O projeto de lei se estende para as seleções tanto masculinas quanto femininas, além da base. Também o texto determina que o treinador principal, auxiliares, preparadores físicos e demais integrantes das comissões técnicas sejam brasileiros, assim como sejam vinculados profissionalmente a clubes e entidades desportivas estabelecidas no Brasil. A gente ouviu o deputado para falar sobre isso. Na tela. Acabei de apresentar projeto de lei, presidente. Solicito a permissão, Vossa Excelência, para proibir jogadores de futebol que jogam no exterior e técnicos. Chega! Basta dessas estrelas que vêm para a Copa do Mundo como vestais e chegam na Copa, fazem o Brasil passar vergonha. Uma nação inteira, 212 milhões de pessoas, na esperança de 11 jogadores de chuteira. É uma vergonha. Eu reputo esse baixo astral, ao baixo astral do povo brasileiro, desse governo infeliz, desse governo que, ao invés de estimular a Copa do Mundo, começou a fazer piada grosseira, porque eu acho que o atual presidente já perdeu o rumo. É o que eu tenho a dizer, presidente. Ai, 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 ai. Robson Morelli, você que está aí acompanhando a Copa do Mundo, tá toda hora trazendo com a gente aqui no Metrópolis Esportes, também no Metrópolis TV. Já diria o cobrador e o motorista. A que ponto chegamos, Robson? Olha só, Renner, eu não li o projeto do senhor ilustríssimo, né? Mas, assim, não dá. Você segrega jogadores, você enfraquece a seleção, você proíbe, eu não sou contra nenhuma proibição, né? Você proíbe jogadores que estão atuando fora do Brasil de servirem à seleção brasileira. Isso não se justifica, na minha opinião. Assim, você tem que melhorar as condições da seleção brasileira, você tem que melhorar as condições e a aproximação da seleção brasileira do seu torcedor. Já existe na CBF a intenção de fazer mais jogos dentro do Brasil. Eu sou de um tempo que a seleção rodava o Brasil, fazia jogos em muitos estados e estádios brasileiros e abria os portões para que a torcida entrasse. Nem vendia ingresso, entrasse nos treinos, entrasse nos jogos. Era uma semana de treino e aquilo lotava e aquilo aproximava e os jogadores paravam, assinavam camisas, davam autógrafo, falavam com os torcedores. Tudo isso se perdeu nesse caminho. Então eu acho que assim, o caminho para mim é outro. O caminho para mim não é segregar, não é impedir, não é enfraquecer a seleção brasileira. Eu acho que todo mundo, todo brasileiro que joga futebol profissionalmente pode ser convocado para a seleção brasileira. Mas eu acho que precisa fazer alguma coisa. Não sei se é isso, eu penso diferente, mas respeito a ideia do ilustríssimo político falando lá para sua gente. Zé Duílio, coisa tá feia, né? A que ponto chegamos, Zé? Tudo que você radicaliza, né? Eu acho que você não pode levar em consideração. Tem que ter um meio termo. Acredito eu que dentro das categorias de base talvez estejam os nossos maiores problemas, né? A gente não consegue ganhar mais um título mundial faz tempo, né? Sub-20, 17, eu acho que esse talvez seja o retrato, né, do nosso futebol atual. Agora, a questão de você, né, não poder convocar jogadores que jogam no exterior é a ascensão do jogador de futebol profissional, né? Cabe ao técnico, né, escolher os jogadores, e o futebol brasileiro ele apresenta também atletas de alto nível, né? Agora, a gente tem que entender, né, que há uma situação que é diferente, né? Porque se o treinador é estrangeiro, a culpa é de quem? Volto a repetir, a culpa é da CBF, colocou ele lá, né? E pior, renovou com ele até 2030, antes da competição terminar. Então são as mazelas, né? E a gente vê os desmandos que a maior entidade do futebol brasileiro, né, acaba tendo influência justamente nisso, né?
A gente não é a Noruega que tem que restringir o número de estrangeiros, por exemplo, jogando nosso futebol para que a gente possa ter destaques, né, de talentos. Agora, a gente precisa saber que a gente não... Né, é um momento que você tem que repensar se esses jogadores das categorias de base, da formação, se eles não podem, né, pelo menos passar uma temporada, né, jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, se para Libertadores da América, precisa, né, ganhar mais casca, ter essa identidade, como falou o Morelli. É importante a seleção brasileira se aproximar do torcedor, mas não é questão de você só chamar jogadores que atuam no futebol brasileiro, assim como a comissão técnica, né? Mas eu acho que você pode realmente ter, né, um entendimento nesse sentido para que você possa equacionar, né, as decisões a serem tomadas para que a seleção brasileira possa vir a voltar a ser forte, né, dentro do cenário internacional. É isso. Muito bem. Vamos aguardar para ver o desenrolar desse projeto de lei. E agora vamos falar de Bélgica.